Meus amados, é com muito louvor, amém, queridos? Haja louvor, glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 5, o versículo 16, meus queridos. Amém? Oremos. Pai amado, Deus de toda a glória, Deus de todo o amor, invocamos mais uma vez a presença do Teu Espírito em nosso meio, em nossos corações, para que a Tua palavra seja trabalhada no nosso interior, produzindo transformação de acordo com a Tua vontade, produzindo em nós, ó Deus, aquilo que tanto necessitamos, como falamos no início deste culto, o Teu óleo de alegria, produzindo em nós a esperança, produzindo em nós a vida, produzindo em nós, ó Pai, Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Assim, ó Deus, que através da pregação da Tua palavra, o nosso caráter, a nossa vida, o nosso ministério cristão, seja trabalhado em o nome de Jesus, para sermos curados pelo Teu Espírito, pela Tua presença santa em nossas vidas. Nós oramos, agradecidos por tudo, crendo que o Senhor falará conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, este texto é um texto maravilhoso, que trata sobre questões simples, básicas, da nossa caminhada cristã. Esse texto trata de confissão, esse texto trata de comunhão, esse texto trata de oração. Questões que deveriam ser naturais no nosso dia a dia, questões que deveriam ser tratadas de forma comum e peculiar e bem normal entre os irmãos em Cristo. Tiago, ele escreve essa carta e tem essa revelação onde Deus traz a cura através do relacionamento, através da confissão de pecados, como Deus vem falando através da sua palavra. E essa palavra chega a nós nessa noite, para a igreja de Cristo, para que nós também possamos praticar isso, possamos viver isso em todos os momentos das nossas vidas. Estamos falando, amados, de bem-estar, estamos falando de cura, estamos falando de libertação, questões totalmente ligadas, diretamente ligadas ao ministério de Jesus. Estamos falando do óleo de alegria sendo derramado sobre a sua vida, uma vida abundante na presença de Cristo Jesus. Amém, queridos? Muito bem, vejam aí, a primeira recomendação desse texto, lá no versículo 16, no início do versículo 16, é: confessai, pois, os vossos pecados. Meus amados, uma das ênfases do Evangelho do Reino de Deus, e esse Evangelho, vemos isso sendo pregado em João Batista, que vem como precursor do Messias. E qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Meus amados, o arrependimento é uma questão básica na vida do cristão, é uma das primeiras mensagens que deveríamos absorver em nossas vidas após aceitarmos a Jesus. Recebemos então o perdão do pecado através da confissão, do arrependimento. Assim, essa questão tem que ser muito forte em nossas vidas, tem que ser trabalhada dia após dia em nossos corações, dentro das nossas famílias,
dentro dos nossos relacionamentos. Confessai, pois, os vossos pecados. Confessar é admitir. Confessar é ir diretamente ao ponto, é dizer que erramos, é assumir a nossa limitação, é assumir as nossas fraquezas. Meus amados, quando confessamos, estamos dizendo que nos arrependemos, estamos dizendo que precisamos melhorar. Quando confessamos, reconhecemos que precisamos mais de Deus em nós. Eu gosto muito do momento da confissão dentro da dinâmica do nosso culto, porque é um momento didático. Domingo após domingo nós somos despertados para essa realidade. Claro que não é só para ser praticada no domingo, mas somos ensinados a respeito da confissão do pecado. Temos que confessar os nossos erros. E a grande revelação desse versículo é que esse nosso erro não deve ser confessado somente a Deus, mas devemos confessar também uns aos outros. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Se você quiser pode procurar. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Tem uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas. E diz assim, Provérbios capítulo 28, versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém, queridos? Que maravilha! Somos ensinados pela palavra de Deus a confessar os nossos pecados, a confessá-lo e a abandoná-lo, porque aí sim nós encontramos misericórdia. Temos que confessar os nossos erros, temos que reconhecer que falhamos com Deus, falhamos uns com os outros, falhamos com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos amigos, falhamos com aqueles que confiaram em nós, falhamos e reconhecemos o nosso erro, confessamos os nossos pecados, porque essa é a ênfase do Evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos. Enquanto o nosso orgulho dificultar a nossa confissão de pecado, a nossa soberba, a nossa altivez, nós não poderemos ter acesso ao Evangelho na sua plenitude, porque Deus vai trabalhar, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração quebrantado. Quando estivemos no acampamento de carnaval lá com a Igreja Metodista em Cunha, o tema era Descendo a Casa do Oleiro. E eu tive o privilégio de ministrar vários dias, por diversas vezes. E a primeira ministração, então, a primeira palavra que eu trouxe é: onde mora o oleiro? Onde é a casa do oleiro? Lembrando que o oleiro é Deus e nós somos o barro que deve ser trabalhado. Mas a pergunta é: onde mora o oleiro? Como que você vai na casa de alguém que você não sabe onde é essa casa? E a palavra de Deus nos ensina que Deus habita no seu alto e sublime trono, mas também junto da onde? Do coração contrito, do coração quebrantado. Então, meu amado irmão, quando você reconhece a sua limitação, Deus estabelece no seu coração a sua morada. Amém, queridos? Deus se faz presente, Deus se manifesta quando você confessa o seu pecado, quando você reconhece a sua fraqueza, quando você diz: Senhor, eu não consigo mais. Quando não existem mais forças em você, Deus se revela. E o apóstolo Paulo diz que quando estou fraco, estou forte. Como podemos entender algo desse tipo? Porque quando estamos fracos, reconhecemos a nossa fraqueza, Deus se manifesta. Amém, queridos? E isso se torna então um terreno fértil à manifestação da cura que existe nesse versículo. Confessai o vosso pecado, orai uns pelos outros para serdes curados.
Mas então, olhe como deve acontecer essa confissão. Como deve acontecer o exercício da oração? Uns aos outros, uns pelos outros. Amados, a nossa vida é em comunhão. A nossa vida não é para ser vivida distante do outro, não. É bem próximo do próximo. Amém, queridos? Devemos estar perto das pessoas, devemos nos relacionar e ali manifestar a graça e a glória de Deus. Vejam que esse versículo, ele deixa claro que não devemos procurar somente uma pessoa dentro da igreja, como por exemplo o pastor ou o padre, para confessar o nosso pecado. Não, isso não é uma prática bíblica, é uma prática de outra denominação. Nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós compartilhamos, nós temos comunhão. Claro que existem assuntos que são inerentes, fazem parte do ministério pastoral, mas a nossa caminhada no dia a dia não pode faltar essa comunhão. Por isso a importância do discipulado. Na semana passada falamos sobre paternidade espiritual, de você cuidando de alguém. E isso exige essa comunhão, essa convivência, esse relacionamento em confiança, para que a pessoa possa abrir o coração a você. Você possa receber aquela informação sem julgá-lo, sem considerar-se melhor do que ele. Você recebe essa informação e você fala assim: tudo bem, você errou, agora vamos orar. Vamos orar. E aí, amados, a cura começa a encontrar espaço, a se desenvolver em nossas vidas. Comunhão, caminhar juntos, estar juntos em união. Devemos procurar fazer discípulos, devemos ser sim esse ombro amigo, devemos ser nós essa pessoa de confiança para alguém, para que possamos então instruir essas vidas no caminho do Senhor. Devemos nós nos apresentarmos como pessoas confiáveis, para que possamos receber essa confissão e trabalhar isso junto à pessoa que está com problema. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E aí você ouviu uma confissão, você tem um relacionamento em confiança, você também pode confessar. Fala: irmão, mas não se preocupe, eu também errei, fiz isso, tratei mal a minha esposa, briguei com meu filho, com a minha filha, fiz assim, assim, assado. E você compartilha a sua limitação. Isso gera crescimento, isso gera cura no seu coração, nas suas emoções, no seu espírito. Esse texto trata da sua recuperação física, da sua recuperação emocional, da sua recuperação espiritual. Amém, queridos? Creiamos nisso. Você pode crer e praticar isso no seu dia a dia, buscando alguém para confessar o seu pecado, para compartilhar. Cuidar de discipulado, confessar os pecados uns aos outros, é admitir que somos todos pecadores, mesmo quando somos seduzidos a pensar que não há pecado. Confessar os pecados uns aos outros é reconhecer os nossos erros a Deus diante dos outros, quando o medo nos faz calar. É buscarmos a ajuda do outro na vitória sobre a tentação, é nos dispormos a ser ajudados pelos outros em nossas fraquezas, é acolher e ser acolhido. Existe um chavão, uma frase, que diz assim: quem confessa tentação, não confessa o pecado. Amém, queridos? Quando você está lutando contra algo que talvez seja mais forte que você, quando você está lutando contra uma fraqueza, contra um vício, contra uma limitação, contra um pecado, se você confessa a tentação, ele não é consumado, o pecado não é consumado.
Confesse a tentação para você não ter que confessar o pecado. Olha que maravilha! Porque quando você confessa a sua limitação, você abre a oportunidade para receber ajuda, para receber o aconselhamento, para receber uma palavra de Deus que vai ajudá-lo a superar a dificuldade e endireitar então o seu caminho. E aí você pode fazer a opção correta por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, queridos? Amados, mas isso tem que ser diariamente, isso tem que ser a todo momento, porque senão nós erramos. E aí, em vez de errar a tentação, ou melhor, confessar a tentação, confessaremos o pecado já consumado, e teremos então que conviver com as consequências daquele pecado. O pecado, ele é perdoado, o pecado, ele pode ser abandonado, mas ele gera consequências que terão que ser administradas por nós ao longo da nossa vida. É importante então confessarmos a tentação, evitando assim o pecado. Aí eu pergunto, por que então temos dificuldade de fazer isso, se isso gera cura, como a palavra de Deus nos ensina? Por que não fazemos isso, amados? Por quê? Simples a resposta. Temos que trabalhar o nosso orgulho, temos que trabalhar a nossa altivez. Porque imagine se eu reconheço, eu confesso o meu pecado, meu Deus, esse pastor aí é um pecador. Quando você achar que eu não cometo pecados, meus irmãos, é porque eu devo estar na glória, amém? Então acho que eu sou pecador, por enquanto, até Jesus me chamar. Porque nos falta a cultura do ouvir. Nós não temos o hábito de parar para ouvir as pessoas, nós queremos falar, nós queremos falar, nós queremos contar vantagem. Ah, se eu comprei alguma coisa, meu querido irmão, segura o ouvido, porque eu vou falar, não, porque eu comprei o melhor celular, porque o meu carro, o meu sapato, porque meu isso, meu aquilo. Aí eu não paro de falar. Se eu passei a fase do videogame, se o Corinthians ganhou de 3-0 da Ponte, aí eu não paro de falar. Eu não paro. Mas confessar o meu erro, confessar a minha fraqueza, tem que desenvolver isso, meu filho. Tem que desenvolver isso. Muitas vezes não queremos nos mostrar frágeis, mostrar que somos pessoas normais. Fraco. Semana passada, quando pregávamos sobre a paternidade espiritual, eu disse que seríamos pais espirituais de alguém quando aprendêssemos que não somos melhores do que o outro. Não somos. Porque você não está aqui para estabelecer um relacionamento de discipulado onde você é melhor, por isso você discipula. Não, filho. Não. Você só discipula quando você entende que você tem que servir. Amém, queridos? Você só discipula quando você entende que o maior é Jesus em sua vida e não você. Você entende que deve discipular quando você compreende que a sua vida não é mais sua, mas de um Senhor chamado Jesus Cristo, que se entregou na cruz por você, porque comprou a preço de sangue. Aí você tem condições de discipular. Aí você tem condições de ser uma pessoa confiável para ouvir o pecado do seu irmão, sem julgamento, sem dizer, ó, o Mauro é fraco, eu sou melhor. Só que onde o Mauro erra, eu acerto, ok. Mas onde eu erro, ele acerta. E aí nós vamos nos completando, vamos caminhando em comunhão, em unidade, crescendo, sendo abençoados, sendo curados. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu acredito que você deseja a cura de Deus em sua vida. Você precisa, você deseja ser sarado e muitas vezes não sabe como. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confesse o seu pecado. O salmista diz que quando ele deixou de confessar o seu pecado, os seus ossos envelheceram.
o seu corpo ficou doente. Meu amado irmão, quando confessamos o pecado, somos curados, somos tratados. A doença da nossa alma, a doença das nossas emoções, a doença do nosso espírito é tratada com o poder de Deus, e isso traz reflexos para o nosso corpo físico. Creia nisso, meu querido. Devemos confessar então o nosso pecado uns aos outros. Faça dessa atitude um hábito, pratique isso, encontre essa pessoa, discipule alguém, seja discipulado, para que você possa confessar o seu pecado, possa receber uma palavra, possa encontrar em Deus a sua cura. Achamos que podemos fazer tudo sozinhos, levar o nosso fardo sozinho, mas existe aquele que promete a você um fardo suave. Amém, queridos? Esse é Jesus. Você quer ver Jesus nessa noite? Amém? Convido você a olhar para o seu lado. Olha aí para o seu irmão. Encontre Jesus nessa vida, meu querido. Essa face tem condições de refletir a glória de Deus, e essa glória pode alcançar o seu coração, se transformando em cura para o seu coração, cura para a sua caminhada, cura para a sua família, pode se transformar em libertação. Meu querido, temos que praticar isso, temos que viver isso em o nome de Jesus. O resultado da confissão, da comunhão e da oração é justamente a cura física, emocional e espiritual. Podemos viver isso no nosso dia a dia, e essas são ênfases do reino de Deus, são pontos fortes da pregação de Jesus. Se alguém está cansado ou sobrecarregado, venha a mim. Jesus diz isso: vinde a mim, pois, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, isso é a cura. Agora nós temos que dar esse passo de fé, temos que desenvolver esse hábito, lutando contra o nosso orgulho. Abra o seu coração, abra a sua casa, abra a sua vida, transforme a sua caminhada e tudo que você tem. Pense em tudo. Amém? Então diga comigo: tudo que você tem pertence a Deus, e Ele quer usar como instrumento de bênção, como uma ferramenta de cura, libertação e transformação na sua vida e na vida de muitos outros. Somente assim, amados, nós alcançaremos a plenitude do conhecimento de Deus. Somente assim nós estaremos prontos para discipularmos, para sermos discipulados. Porque quando nos abrimos, Deus faz a obra. Quando nos quebrantamos, Deus faz. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar para ter comunhão contigo, meu querido. E ali Ele vai ouvir todos os seus problemas e vai gerar a cura na sua vida. Somos transformados em justos. Vamos lá para o versículo 16, né? Tiago 5,16, no finalzinho do versículo, ele diz assim: muito pode por sua eficácia a oração do justo. Meu querido, quando nós confessamos o nosso pecado, quando somos perdoados, somos purificados e justificados, amém? Nos tornamos justos. Se não confessarmos o nosso pecado, se não nos arrependermos, se não reconhecemos as nossas limitações, pouco poderá a nossa oração. Agora, quando reconhecemos que em Deus está a nossa força, quando reconhecemos que em Deus está a nossa vida, quando reconhecemos que em Deus está a nossa cura, somos então justificados pela fé. Romanos capítulo 5 fala sobre a justificação, das obras que são justificadas em Cristo Jesus. Vários outros capítulos de Romanos falam sobre isso também. Mas nós encontramos ali então o motivo da nossa justificação, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Justo é aquele que reconhece o seu erro, que confessa o seu pecado, que aceita a vida de Cristo em seu coração.
Semana passada nós falamos do versículo que diz que se somos batizados em Cristo, somos revestidos de Cristo. Quando confessamos o nosso pecado, quando reconhecemos o nosso erro, a vida de Cristo invade as nossas vidas, invade os nossos corações, e somos então transbordantes da sua presença, da santidade do Senhor, nos tornamos justos, homens e mulheres justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso, amados, faz toda a diferença em nossas vidas. Aí a nossa oração passa a ter eficácia, passa a ser poderosa, passa a ter resultado. Eficácia, ter resultado. Precisamos, amados, desenvolver essa prática em nossas vidas. E eu gostaria que você lesse comigo Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, 14 e 15, amém, queridos? E eu faço essa pergunta a você nesta noite. É quase o cântico que nós cantamos aqui com muito louvor, viu? Olha aqui: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores com muito louvor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o levantará, e se houver cometido pecados, os ser-lhe-ão perdoados. Amém, queridos? Quando nós acabamos o momento de confissão aqui, nós viramos uns para os outros e dizemos: você está curado, você está curada em nome de Jesus. Confissão de pecado, meu querido, é cura, é cura. Veja, não importa o seu estado emocional, Deus tem algo para você. Não importa o seu estado físico, Deus tem algo para você. Não importa o seu estado espiritual, Deus tem algo para você, meu querido. Se você está sofrendo, busque a oração. Olha o poder da oração, meu querido. Se alguém aqui está sofrendo, busque o poder da oração, em o nome de Jesus. Estamos finalizando, amados. Justo é aquele que encontra a justificação. A morte e ressurreição de Jesus são os caminhos da justificação, e não através de obras humanas. Nós encontraremos a justificação, a nossa oração passará a ter efeito, como falamos aqui. Vamos orar por outros? Sim. Mas primeiro temos que confessar o nosso pecado, reconhecer a nossa limitação, abrir o nosso coração, para que aí eu me torne justo através da morte, da ressurreição de Cristo, através da fé no Senhor Salvador, e aí a minha oração é transformada poderosamente. A justiça divina, ou a justificação em Deus, torna o nosso ministério vivo, poderoso e eficaz. Amém, queridos? Quando estabelecemos um relacionamento de comunhão uns com os outros, quando oramos uns pelos outros, o nosso ministério é avivado e se torna vivo pela presença e manifestação do poder de Deus. Ele se torna poderoso porque trabalhamos com um poder que vem do alto. Ele tem resultados, se tornando eficaz. Por isso que falamos que o fruto é consequência do nosso ministério. Eu não preciso me preocupar quantas pessoas eu vou levar para Jesus, mas isso será natural a partir do momento que Jesus estiver em mim e a glória dele for manifesta em minha vida. Essa é uma realidade. Não preciso ficar correndo, não, para quem que eu vou levar, quem eu vou levar. Isso tem que ser algo natural em nossas vidas, porque Jesus está conosco, amém, queridos? Glórias a Deus. E assim, amados, vamos finalizar lendo os versículos 19 e 20 de Tiago, capítulo 5. Olha que maravilha, meu amado.
Tiago capítulo 5, versos 19 e 20. Amém, queridos? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém, queridos? Estamos entendendo, amados, o que é fazer discipulado? O que é discipular? O que é entregar o nosso ombro, um ombro amigo, para que alguém possa confessar os seus erros, assumir as suas limitações? Nós fazemos com que aquela alma que estava condenada à morte seja arrebatada do inferno e tenha o destino final como o céu, como a glória de Deus. Aquele que acolhe um pecador e faz com que ele se aparte do seu mau caminho, encobre multidão de pecados. Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus em nossas vidas, isso é possível. Isso é possível. E eu gostaria de orar pela sua vida. Nesse momento, se você tem uma causa impossível, se você busca uma bênção, que você possa vir aqui à frente e vamos orar.